Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. Então, gente, que legal, que bacana, né? Pois bem, a gente estava de madrugada estudando, né, o livro O Zorra, do Michel Leitman. É um livro complexíssimo. Eu mesmo estudo esse livro há 10 anos e só fui poder entendê-lo realmente, né, depois de muitos anos acessando a leitura desse livro, porque diferentemente, apesar que o Zorra normal também tem a sua nomenclatura, que é complexa, e toda a cabala, toda a questão da Torá, ela é complexa, né? Ela não tem como você não aprender as nomenclaturas, as linguagens dos ramos, etc. Tudo isso faz muito parte de tudo que a gente estuda, e uma das complexidades é aprender exatamente essa linguagem metafórica, que é chamada de a linguagem dos ramos. Sem ela, não se tem nenhum entendimento do que é a Torá. A gente pode falar isso de todo o coração e de toda a alma. Sem a linguagem dos ramos, a pessoa não sabe o que está escrito, o que é definido na Torá, não tem como saber. Isso mesmo se a pessoa souber toda a Torá, tiver estudado ela anos e anos e anos, mesmo assim, ela não vai conseguir entender a Torá, justamente porque ela é uma linguagem codificada. Não tem nada, absolutamente nada de realidade física, porque a Torá é um livro espiritual. Ela está falando dos mundos espirituais, ela está falando do Criador em relação à criatura. Então, por isso é que os cabalistas, eles criaram, né? E quem escreveu a Torá? Cabalistas, né? Codificaram. Os cabalistas tinham o Zohar Kadosh, que tinha acesso a essas informações, e se colocou, então, essas informações para que as pessoas pudessem ter acesso na nossa época, porque existe também uma questão que a Cabala, ela não foi entregue para a época em que a Torá foi entregue, porque o ego do homem, né, ele não tinha chegado, ele não tinha avançado nas proporções para que se pudesse aceitar, porque a maior arma da Cabala é exatamente a questão do ego. É o ego. Sem um cabalista não pode nem ser cabalista se ele não tiver um ego muito grande. Sem esse ego, ele não tem como acessar essas verdades divinas, então ele fica um pouco, né, aquém do que é Kabbalah, porque tem que se ter um desejo, veja, um desejo para romper os mundos,
para levar a Kabbalah à frente. E para fazer isso, a pessoa precisa ter muito ego, até porque ela vai precisar de força para que ela possa vencer todos os parâmetros em relação a tudo que ela vai enfrentar juntamente com a Kabbalah, em relação às guerras, né, intelectuais, religiosas, enfim. Nós paramos exatamente nossa aula hoje falando das 22 letras hebraicas, essas 22 letras hebraicas, que são, na verdade, 66 letras, e que essas 606 letras, né, elas são 66 letras, mas são 66 letras não simplesmente no nível que a gente imagina, elas mudam, né? Elas vão mudando, temos 22 aqui, 22 aqui e 22 aqui. A gente sabe, né, que em primeira mão a Torá ela foi feita num aspecto da linguagem do anjo Metatron. Então, veja só, 22 letrinhas aqui, em essência, não é? 22 letras aqui, e mais 22 letras aqui, ó. Você vê que é assim que funciona. São graus espirituais, né? E esses graus, eles têm um porquê existir, eles têm uma sequência, como a gente viu. O mundo de Binah, o mundo de Neshama, né? O mundo de Zerampim, né? Que é o nível aqui de Rua, e Malhut, que não é o nosso Malhut, é o nível de Nefesh. Pois bem, então você vai ver que mesmo em Binah eu tenho a repetição, sempre vou ter a repetição dos mesmos mundos, Binah, Neshama, Zerampim, Rua, Malhut, Nefesh. Só que nesse caso, essas letras, elas vão acontecer abaixo do Gar de Binah, elas só começam mesmo vamos lá, tomar uma materialidade, não que seja uma materialidade, uma corporidade física, espiritual, a partir debaixo do Gar aqui de Binah. Então, quer dizer, temos o Gar de Binah, que são as 3 sefirotes superiores. Deixa eu só botar aqui, uma sefirotezinha aqui para a gente entender. Pode falar, será que não está dividido, né? Tudo bem, vamos dividir a tela aqui. Minha tela não está. Tá bom, já está sendo dividida, tá bom? Vê aí agora se a tela está dividida com vocês. Então tá. Então, ok, agora tá. Tá ok. Então, veja, abaixo do Gar de Binah, nós temos, não é, o começo das letras hebraicas. O que são as letras hebraicas? Tudo o que é criado, bem, o mal, o ser humano, os anjos, a realidade, tudo que é criado são criados pelas letras hebraicas. Os níveis espirituais, tudo. Mas devemos lembrar o seguinte, eles não são os criadores. São instrumentos de ferramenta, ou seja, as letras hebraicas, elas são instrumentos criados pelo Criador para formatar todas as coisas. A gente está aqui dentro de Binah, também tem uma árvore sefirótica, e as letras hebraicas que a gente viu lá, elas começam abaixo do Gar de Binah. Está vendo? Embaixo, exatamente aqui abaixo do Gar de Binah. E nós temos, então, aqui abaixo, onde nós percorremos, veja, 22 letras aqui, né? Mais 22 letras estão ligadas aqui ao sistema de Zerampim, deixa eu só, 22 letras aqui, e mais 22 letras aqui em Malhut. O que tem no nosso plano aqui? Nada. Aqui é totalmente escuro, não é? Ou seja, não tem densidade, assim, a não ser que você tenha que pular daqui desse nível, através do que a gente está entendendo agora, nós pulamos para o nível superior. Então, veja, é uma divisão fantástica. Lembrando que a gente está estudando esse material porque a gente está lendo a Parashá Vaishulá, a gente está entendendo aqui, buscando olhar a briga de Yaakov com o anjo. E Yaakov é quem? Yaakov é Tiferet, né? Então, como Tiferet, ele assume aqui, como Tiferet, tá vendo? Ele assume o quê? O papel de uma sefirot só.
E aí ele tem que descer, olha, ele tem que passar desse mundo espiritual para esse mundo espiritual aqui. Não dentro daquela essência que nós entendemos, não é? A essência religiosa, não é assim que funciona. Esse padrão espiritual, ele é diferente, ó. Ele desce, e aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai ver o anjo brigando com um homem, tá vendo? Aí, na verdade, deixa eu só consertar aqui um pouquinho, a essência, ela tem que chegar até aqui. Não a essência que nós conhecemos, né? Todo mundo pode acessar, não é essa essência, é a essência da correção da alma, tá vendo? Ó, aqui, ó. Então ela vem e desce até o nosso mundo. Por que ela vai descer ao nosso mundo? Foi a guerra do que o Yaakov fez. O Yaakov, ele deixou para a gente uma guerra fantástica, né? Quem é o Yaakov? O Yaakov é o sistema de Zerampim, tá vendo? Que tem que passar por um funil chamado Malhut até que chegar aqui. Nós nos perguntamos, como que essa essência ela funciona? No primeiro nível, assim, de entendimento, é a vida que nos é oferecida. Resta a pergunta, por que a vida nos é oferecida? Qual é o sentido absoluto de um homem vir para esse mundo, viver durante 60, 70, os mais longos, 100 e poucos anos, alguns não vivem mais do que um mês, e às vezes nem nascem. Qual é o sentido disso tudo? Se no final, após você viver bem ou mal, a vida ela é retirada de você. E tudo que você viveu é apagado. Os mais nobres, não é? Tem as suas histórias contadas, etc. Mas é apagado. Ali, lembrado ou não lembrado, findou-se a vida daquele corpo. Qual é o sentido? E nós guardamos todas as nossas forças, ou nós não, né? As pessoas que não conhecem o Zohar Kadosh, exatamente para viver todos os prazeres desse mundo, que é, diga-se de passagem, oferecido pelo Eterno, não há outro além dele. Então, veja, quando nós descobrimos a verdadeira história de Yaakov, que é Jacó, que está aqui, olha, Yaakov, tá vendo? Então, o Yaakov, ele está vindo, veja, para o sistema de Malhut. A gente está falando da letra Shin, mas antes eu gostaria de fazer uma análise com vocês. Vejam, aqui também, em Malhut, eu não tenho as mesmas seferotes superiores, eu tenho todas elas. Tá vendo? Então eu tenho, essa é chamada de árvore do bem e do mal. É lógico que os nomes, as letras não são iguais de cima, ou seja, esse sistema é um sistema apagado. Mas ele é apagado em que sentido? Se a gente falar que ele é escuro, nós estaremos mentindo, porque nós temos a natureza, o sol, o brilho da luz natural, a luz física, que é só um pequeno, né? Um pequeno ponto de energia da divindade. As águas, de todas essas potências, elas são chamadas, né? Elas trazem prazer para o homem. Porque o homem, ligado ao corpo, ele precisa da luz do sol, precisa das estações, né? Precisa ali da lua. Enfim, ele precisa de tudo. O homem precisa de tudo aqui nesse mundo, principalmente do sol, para ele viver. Veja, então, esse planeta aqui recebe isso e é muito bom, muito bonito. E tudo isso foi preparado para que nós viéssemos aqui e pudéssemos evoluir. Nesse mundo aqui, ele é muito perigoso. Como a gente disse hoje de manhã, ele tem um perigo, não é, de estar prendendo a pessoa dentro de algum sistema aqui, principalmente esse de Biná, como a gente viu na aula anterior, que é o sistema que engana, não é, as pessoas que estão aqui nesse sistema de Malhut e de Malhut. Por isso, essa subida aqui dessa árvore, ela é a mais difícil de todas. Chegar exatamente no nível superior a esse é o mais difícil de todos. Por quê? Porque aqui, né, já há uma densidade de desejo muito grande em relação aos mundos superiores, mas aqui há
um imã que não deixa a pessoa entender a Kabbalah e a Torá. Então, para ela passar para esse Yesod aqui já é difícil, mas ela pode começar esse trabalho a partir de agora. Então, ela começa a subir os níveis espirituais. Olha, esse mapa espiritual, ele não pode ser, né, de forma nenhuma através de outros livros, a não ser a Torá, acompanhado do Zohar Kadosh, que tem todo o sistema de navegação da alma para esse sistema aqui de cima. Após chegar a esse sistema, o que acontece? Ele vai subindo, subindo, chegou em Keter, e esse Keter vai se ligar o quê? Através da letra Tav com o sistema superior. E aí ela se ligando com esse sistema superior, a pessoa então conseguiu, ó, porque geralmente o Keter aqui de Malhut está ligado ao Yesod, é o Malhut aqui de cima, tá vendo? O Keter daqui de baixo está ligado ao Malhut aqui de cima. E assim são com todas as Sefirot. Para ela vencer essa Biná aqui, é difícil, muito difícil, se ela não tiver o Zohar mostrando ela. E o que eu falo com isso? Quer dizer, se aqui, nesse sistema, tem a mesma cópia lá de cima, então no nível eu também tenho Jacó aqui, que são chifres, tá vendo? Eu tenho Jacó. E aqui eu também tenho Malhut, tá vendo? Então, em todos os níveis eu vou ter Jacó, mas Jacó não é, de fato nenhum, o mesmo Jacó daqui, ele vai mudando. E esse Jacó também não vai ser o Jacó de outros níveis da Torá, das outras árvores sefiróticas que a gente tem estudado. É uma coisa dentro da outra coisa. E os níveis vão subindo. Mas, de fato, quando essas histórias vão chegar até nós, o que os sábios fizeram? Eles meditaram nas letras hebraicas, foram até os mundos espirituais, tiveram contato com esses mundos espirituais de verdade, então eles puderam trazer os mundos espirituais através de metáforas, criando histórias do nosso mundo, como Abraham. Veja, aí nós falamos de Abraham. Abraham, todos nós conversamos, falamos, poxa, Abraham, o mundo foi criado em Abraham, não é? A gente sempre fala isso, está lá Bereshit, 2:4, Berribaram, veja, o mundo foi criado em Abraham. Mas o que é Abraham? Na verdade, Abraham é a Gematria 248, veja, 248. E 248 são os mandamentos positivos. Já definido aqui no nome de Abraham, onde tudo foi criado, gente, que, não é? A gente tem algo fantástico, aqui não precisa nem de muita ideia para conversar, ou seja, os únicos 24 livros da Torá já estão aqui em Abraham, né? Então veja que fantástico. E nós temos aonde nós temos que chegar através desses 24 livros, Biná. Pronto, ninguém pode dizer o contrário disso. E como que isso vai se dar? Vai dar exatamente através de 24 livros, que tem mais o 8, que vão dar o quê? Os 32, aqui o 8, ó, igual 32 caminhos de Kabbalah. Os 32 caminhos de Kabbalah são o quê? A letra Beit inicial da Torá, não é? O 30 que sobe aqui é a letra Lamed, que é o final da Torá. Quer dizer, não tem para onde fugir, não existe a possibilidade, a primeira letra e a última letra da Torá, o nome de Abraham, e quando você vê o nome Abraham, o que acontece com o nome Abraham? Aleph Beit Ram, ou seja, pai supernal. Abraham, mesmo sendo o criador de Hesed, aqui, ó, chamado de, também pode ser tido como Júpiter, numa parte mais física da coisa, mas espiritualmente chamado de Hesed, que é Tzadek. E aí o Abraham, ele tem um nível aqui, mas ele também tem os seus níveis em cima de todos os aspectos dentro da Torá. Por isso que não pode ser um personagem do nosso mundo. Veja, 248. Aí temos o anjo Raziel. O anjo Raziel também tem gematria 248, que é o anjo do segredo. Veja, esses segredos. Então, são forças espirituais relativas à própria Torá e o que se deve fazer na Torá, estudar a Torá.
ter essa compreensão. Senão a pessoa ela ficará pelo resto da vida na infantilidade espiritual, indo atrás de cabeças de ser humano, indo atrás de pessoas, eu conheço o hebraico, eu sei falar o hebraico, não é isso. Não, é isso que nós estamos falando aqui. A questão da Kabbalah é muito profunda. E ela se prova muito pela questão das suas gematriotes. Sem as gematrias, você não vai entender. Aí daqui a pouco você já vai colocar mais livros aqui. Daqui a pouco são 66 livros, outros são 70, 80, outros vão tirar várias partes da Torá. Não, o Taná é composto de 24 livros. Por quê? Tem a ver com os nossos dias para estudar a Torá. Olha, estude essa Torá de noite. Isso foi definido pelo Eterno. Não foi pelo Moré André, nem pelos nossos alunos, nem nenhum sábio que surgiu, não é? Dentro da história da humanidade. Isso está lá no livro de Josué, no capítulo 1, estude essa Torá de noite. O primeiro versículo, o primeiro Terrilim, perdão, que é o livro de Salmos, está dizendo lá, estude essa Torá de noite. A pergunta é, nós estudamos a Torá de noite? Então, nós entendemos o que é estudar a Torá de noite? É outra pergunta que nós devemos fazer. Porque não é só estudar, é evoluir. Porque só quem pode mudar é o Eterno. Então, através desses conceitos, eles trouxeram para a gente essa definição. Olha, existem 22 letras no mundo superior. Veja, o do Aleph ao Tet, ou seja, a unidade, 1 ao 9, depois do Yud, Zerampim ao Tzadik, né? Ou seja, eu tenho o Yud, isso num outro sistema de contagem de letras, até o Tzadik. Eu tenho mais, né, a parte das dezenas, começa com o Yud, que é 10, 90 o Tzadik, termina, e aí eu começo o sistema de centenas, terminando na letra Tav. E assim vai se repetir no mundo do Durua e também no mundo do Nefesh, que é acima do nosso mundo. Então, veja, eu tenho essa sequência de letras em todos os mundos, assim como eu tenho todas as personagens da Torá, o Aleph Beit, eu tenho até o 9 aqui, vamos marcar aqui para vocês poderem entender. Eu tenho aqui até o 9, que são as unidades, tá vendo? Depois eu tenho as dezenas. As dezenas, elas já vão estar no nível, tá vendo? Até a letra de Tzadik. Deixa eu ver aqui, não foi. Deixa eu só consertar aqui, eles vão até a letra Tzadik. Aqui, olha, até a letra de Tzadik. E aí depois tem as letras, não é? As centenas, e essas centenas elas vão até o 400. Cada um desses níveis, né, que a gente está vendo aqui, eles têm um porquê de existir, eles têm, não é, um porquê de ser. Então, veja, da letra Kuf, veja, então eu da letra Kuf para baixo, eu tenho que ter o quê? As centenas, exatamente as letras que vão compor aí exatamente esse grau da divindade sendo mais elaborado, mais filtrado para que nós possamos existir. Se, no caso, o Eterno não fizesse isso, nós não existiríamos. Ou seja, não seríamos como somos, não teríamos o direito de decidir se queremos acreditar, se não queremos, se queremos lutar. Existe esse parâmetro, né? Não existe livre-arbítrio? Num certo ponto, sim, você escolhe, né? Se você escolhe, quer dizer, você pode cumprir a missão, senão você não cumpre, aí você não consegue entender a Torá. Você não consegue ver todo esse sistema aqui, tanto de unidade, como centena, dezena, eles também existem exatamente como está sendo falado aqui, em 3 instâncias, através de 66 letras. Né? Veja, 6 vezes 6, não é isso? 36. E 36 dá 3 mais 6, que é 9, que é verdade, que é o número 9 da verdade. Veja, todos os letras vão ter letras e vão mudando o quê? As letras estão em nível de Neshama, abaixo do Gar de Binah,
elas estão em nível de Rua, abaixo de Binah, recebendo a energia de Binah, e depois ela vai estar 22 letras em Malhut superior, que é o que tem que ser acessado. As letras Aleph, Beit Gimel correspondem às sefirotes Gimel, Ró, Rimá e Binah, chamada de Rosh, a cabeça. É um objeto espiritual. O Partsuf, as letras Dalet e Tet referem-se ao corpo do Partsuf. Então, veja, o que acontece aqui? Eu tenho Aleph, a letra Aleph, ela corresponde exatamente aqui a Keter. Nesse caso, o Aleph, ele está falando exatamente de um número, né? Porque o numeral hebraico também são feitos em letras. Então, o número 1 é Keter. Beit, o número 2 é Ró, Rimá. E o número 3 é exatamente, não é, Gimel, que é Binah. Tá vendo? Ró, Rimá, Beit, Ró, Rimá. Então, eu tenho de 1 ao 3. E isso é o que nós chamamos de Guf, corpo. E aí também, ó, as letras Aleph, Beit, Gimel correspondem a Sefirá, Keter, Ró, Rimá e Binah, chamadas a cabeça de um objeto espiritual, o Partsuf. As letras de Dalet a Tet se referem ao corpo. Então, veja, aqui é Keter, as 3 sefirotes, e da letra Dalet, vamos olhar aqui no nosso esquema aqui, ó, daqui da letra Dalet até a letra Tet, ela vai corresponder, não é, ao corpo. Tá vendo? Ó, da letra Dalet até, passa pela Rei, Vav, Zain, Het, Tet ao corpo. O resto, aqui acima, do Aleph ao Beit é Keter. O que a gente está falando, né? São essas 3 sefirotes superiores. Então, ela diz aqui para a gente, olha, essas 3 letras que vocês estão vendo lá, elas correspondem a Aleph, Beit e Gimel. Do Dalet para baixo até o Tet, não é? Vai corresponder exatamente, ó, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het e Tet. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, não, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet. Ele vem até aqui, tá vendo? A letra Tet, ela vem até Yesod. Olha que fantástico. E é isso que o texto está falando para a gente. Esse é o corpo. Vai até Yesod. Depois ele continua aqui, ele vem trazendo, ó, já até falei, né? Dalet, Hesed, Rei, Geburah, Tifret, Net, Saúde, Yesod, e eles chamam aqui de cabeça, tá vendo? O corpo só recebe o que desce da cabeça, até ele. Portanto, o Dalet, a primeira letra do corpo, através da qual o corpo recebe luz da cabeça, é chamada Dalá. Dalá veio Aniá, pobre e destituída. Dalet só recebe o que o Gimel lhe dá. Ele não pode receber mais do que o Gimel lhe dá, porque o Gimel contém a luz de Hassadim, ou seja, a luz de misericórdia. Isso é o que desce para Dalet. E é por isso que a letra Gimel é chamada Gomel Hassadim. Veja, Gomel Hassadim é um misericordioso. Por isso que quando a gente vai em outro esquema, falar em relação à própria questão da letra Gimel, deixa eu só criar um outro slide aqui, deixa eu copiar, para a gente poder ter mais liberdade aqui. Então, toda vez que eu vou falar da letra Gimel, veja, esses são os vários aspectos da movimentação das letras hebraicas criando tudo. A letra Gimel, ela vai ser definida também como a própria Sefirá de Hesed aqui, ou seja, ela é Abraham. Então, nesse sentido aqui, quer dizer, ela já não está mais aqui como um número, como nós vimos, não é? Em relação ao que está lá em cima, que ela está vindo como uma das letras duplas que representam ali a questão, não é, da construção do planeta e da Sefirot. Então, Gimel aqui está nesse sentido. Aqui, Gimel, ele está em outro sentido. Ele está falando do Aleph aqui, olha, o Aleph, que tem um sistema de numeral 1.
é lógico que tem uma entidade espiritual também. O Beit, que tem o numeral 2. O Gimel, que aqui de novo se repete, não é? O Gimel, ó, que tem o numeral 3. Nesse caso aqui, é outra coisa. Aqui está numa questão de nomenclatura. Então, veja, mas quando, né? Ó, quando a gente está seguindo essa sequência aqui, então, aqui eu tenho o número 4, que é Dalet. Aí, nesse caso, esse Gimel está ligado aqui passando essa luz, ou seja, Binah está passando luz para essa questão. Essa questão aqui é numerológica, é lógico, espiritual também, mas quem realmente cria o sistema, o planeta, é Gimel, que é chamado de Abraham. Aí depois a gente desce com a letra Rei, não é? Como está lá no livro, a letra Vav, a letra Zain, a letra Het e a letra, aqui, a letra Het, a letra Tet. Todos esses sistemas aqui têm uma questão espiritual muito profunda. Então, veja, na questão de números, veja, aqui é 4, né? Ó, só para a gente não se perder, ó, 4, 5, 6, aqui é 7, aqui é 8 e aqui é o 9. Veja, então, a gente tem aqui uma questão que tem que ser definida muito bem, para não se confundir esse com esse. São situações diferentes. Uma é quanto, lógico, a numeração, mas não é muito bem a numeração. A outra é no quantitativo de ser uma letra que faz parte de uma sefirá que criou um sistema. E como a gente viu, a gente tem 22 letras aqui, não é? Abaixo do Gard Binah, 22 letras aqui em Zerampim e 22 letras aqui no Malhut, que não é esse não Malhut. O nosso Malhut é totalmente apagado. Então, veja só, eu parei para fazer aqui justamente para vocês poderem entender. Então, ele continua explicando a mesma coisa. Ó. Então, é um Gomel Hassadim, misericordioso, que é o que? Hesed. Isso está no Talmud de Shabbat 104. Conforme sua ação com relação ao Dalet, que de outro modo ficaria completamente sem luz, tá vendo? Veja, conforme sua ação com relação ao Dalet, que de outro modo ficaria completamente sem luz, o bem definido ângulo protuberante do lado direito do Dalet e o sinal da sua abundância de Or Hassadim. Contudo, de frente a Malhut altruísta de doação, encontra-se Malhut impura, que é orgulho. Exatamente. Qualquer coisa que a gente tem orgulho está, ou que não fazemos, como a gente vai entender, né? Porque a gente só fala e pensa na idolatria revelada. A gente não para imaginar que existe uma idolatria ligada ao orgulho, à recepção para si mesmo. E então não deseja receber a luz de Gimel e confiar nela. Ao contrário, ela se rebela no desejo de ser cabeça, tá vendo? De ser cabeça. E com isso cria o ângulo bem marcado do Dalet. A gente já vai entender isso mais profundamente. Isso indica que a presença de Or Hassadim desaparece. A luz de misericórdia, ela desaparece, transformando-se na letra Reish, que é escrita como se pronuncia, com duas letras Reish. O Reish é escrito com Reish Shi. Então, veja, o que está acontecendo aqui? Vamos entender. E para a gente acessar esse sistema, a gente tem que criar outro slide. E temos que pegar lá os 10 mandamentos, não é? Aqui vai dar Ber Elohim et Kol Hadevarim Haele Lemor. O Eterno falou todas essas palavras ditando: Ani Adonai Eloheiha Asher Hotziteiha Mearetzi Metzarim Mibeit Avadim. Eu sou o Eterno, não é? O Elohim que vos tirou da terra do Egito, a casa da servidão. Ele continua, Lo Adonai Leha Elohim Aherim, não é? Alpanai. Então, veja, ele comunica, não terão outros deuses diante de mim.
Aqui há a complexidade que a gente há de entender agora no entendimento geral do que é essa Torá. É uma complexidade muito, muito alta em relação a tudo que as pessoas têm estudado até hoje. Por quê? Muitas vezes, tudo bem que é já um começo, se estuda somente a idolatria literal, que é horrível. Mas existe uma outra idolatria. Vamos entender o porquê dessa idolatria, primeiro usando o sistema que está sendo falado ali no Zohar. Depois a gente vai ler o resto, mas vamos aqui entender o que a gente estava falando até agora. O sistema começa a mostrar, na verdade, as divisões espirituais das letras. Entre essas divisões, como nós estudaremos mais tarde, principalmente nas aulas das 19 horas, existem restrições. Uma chamada restrição Aleph e Beit, que estudaremos na frente. Mas o mecanismo para se entender isso é exatamente o mecanismo que foi descrito lá entre a letra Gimel, a letra Dalet e a letra Resh. Veja, toda vez que eu vou ter no Zohar falando dessas letras através da linguagem dos ramos, não é? Eu vou ter uma simbologia e uma representação não de mundos físicos, mas também de mundos físicos, porque tudo é criado através dos mundos espirituais. Então eu vou ter o Gimel, tá vendo aqui o Gimel. Esse Gimel, ele vai ter, né, uma representatividade muito alta, porque ele é um mundo espiritual. Eu vou ter a letra Dalet e vou ter também a letra Resh, que a gente já vai construir aqui o significado disso. O que está falando lá em relação a isso que nós estamos aqui? Olha, não farás Elohim Aherim Alpanai diante da minha face. Aqui é uma complexidade muito grande que somente o Zohar Kadosh pode resolver, porque eu posso achar que eu não sou idólatra, até estar em alguma religião monoteísta, mas ser altamente idólatra. Veja, o primeiro sistema que a gente viu do Gimel, ele passa a luz para a letra Dalet. Né? Então, depois o Dalet, o Gimel representa Hesed. Deixa eu pegar a árvore sefirótica aqui para a gente ir percorrendo dentro do que nós estamos tentando explicar aqui para vocês. Então, veja só. Então, eu tenho aqui um sistema divino, já formatado, e qualquer um homem que acesse, independente de ser o que for, qualquer homem que tenha uma alma, qualquer criatura nesse mundo, ela terá o mesmo resultado, se fizer positivo. E se ela o fizer negativo, ela também terá um resultado positivo. Não se trata de raça, cor, credo, é algo espiritual interno. Veja, lógico que com a ajuda do Boré. Então, veja, o Gomel Hassadim, que é a luz de misericórdia, né, que é chamado luz de misericórdia, Or Hassadim, essa palavra Or é luz, ela envia essa luz para o Dalet. Nesse caso, o Dalet é que nós vamos ter duas representações. A primeira representação é que, veja, agora num sistema um pouco diferenciado, o que a gente viu anteriormente, é que o Gimel, uma das letras duras, representam Hesed, muitas vezes chamada também de Júpiter, né, que é o maior planeta do sistema solar que nós temos aqui. Lembrando que o Sol é uma estrela, a gente às vezes fala planeta, mas é como a linguagem do Zohar descreve. Então, veja só. Então, o Gimel, que representa o personagem Abraham, o Tzadek, Abraham, e o Itzahak, que representa Marte, mas também uma Sefirot chamada Gevurah. Veja, dois patriarcas. O que acontece? Caso essa luz de Hesed cubra a letra Dalet, então essa pequena protuberância aqui do ladinho vai criar o quê? Um empurrãozinho, né? Um empurrãozinho. Logo que esse empurrãozinho ele joga a letra para mais ali para o cantinho, não é? O que vai acontecer? Ela então vai ter humildade, tá vendo? Ó, é humildade. Ela tem essa humildade porque
ela foi empurrada aqui. E a maioria de nós não tem humildade, né? Não temos humildade, não gostamos de ser corrigidos, principalmente quando o Eterno nos corrige, a gente não gosta, né? Então, veja só, ó, ela empurrou a luz, ó. E aí aqui em cima ficou o quê? Um pequeno iude. Tá vendo? O que significa esse iude? Ele significa os mundos superiores, mas também ele significa, gente, toda vez que a gente vence um pedacinho do nosso ego, tá vendo? Parece ser só no papel, mas não é, ó. Aqui se cria um iude, e esse iude que se cria aqui, ele é exatamente toda vez que o Eterno vem fazer um cuidado para a gente, né? Passamos por uma situação difícil para sair do ego, aí nós reclamamos, mas eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. E esse iude aqui, ele é exatamente o que vai trazer o quê? A ideia dos 10 mandamentos, não da forma que as pessoas imaginam, mas o pequeno iude que vai trazer a ideia dos 10 mandamentos, que são as luzes superiores em relação, não é? Deixa eu só aqui abrir o local errado, olha. Vamos lá, voltar tudo aqui. Agora sim. Então, a letra Yud, esse pequeno pontinho aqui que se formou, que é exatamente o numeral 10, ou seja, 10 o quê? 10 mandamentos, 10 sefirotes, estão aqui definidos, ó, em cima desse pontinho aqui, se criou, tá vendo? Desse sistema, então, ele aceitou a luz. Veja, é a metáfora de que o Isaac, o Abraham, amarrou Tzahak. Isso é interno. Veja, Gevurah e o Tzahak, então, o que o Abraham vai fazer? Ele vai amarrar o seu filho, não é? De Tzahak. Só que o Abraham, quando vai ser visitado lá pelo anjo, o que acontece? Ele tinha 99 anos. Como um senhor de 99 anos vai amarrar Gevurah? Ou Tzahak, que tinha 37 anos. Aí a gente tem que parar para pensar, porque ele não tinha 99 anos, perdão. Ele tinha 99 anos quando, não é? Ele recebe o anjo. Então, quando o Tzahak nasce, ele tinha 100 anos, tá vendo? Ele tinha 100 anos. E quando o Tzahak está com 37 anos, ele tinha 137 anos, um senhor de 137 anos. E aí ele tinha que levar Tzahak, e Tzahak tinha 37 anos. Né? E aí, veja, você começa a ver a confusão. Como que pode um senhor de 137 anos, isso também está nos Midrashim, Talmud, amarrar um jovem de 37 anos? Na verdade, a gente sabe que a somatória de todas as sefirás vão dar 100, porque cada sefirote tem 10 sefirotes dentro dela, contando tudo, 10 vezes 10, 100. Ou seja, aos 99 anos, ou 99% das sefirotes, o que acontece? Ele recebe a ordem para que ele amarre Gevurah. Está vendo? 99%. E aí ele amarra Gevurah. Ou seja, o amor já é tão grande que ele amarra Gevurah, ele não tem dúvida do que ele está falando. Ao mesmo tempo, 37 no espelho é 73, que é a palavra, olha, Rorimá, quer dizer, Rorimá veio, né, 73 de gematria, e amarrou agora Gevurah. Seria mais ou menos assim, a pessoa tem vários tipos de reencarnação, e uma hora ela fala, ou na vida mesmo, a reencarnação, olha, não vale mais a pena viver de Gevurah. Isso só me trouxe problema, e quanto mais Gevurah eu tiver, mais afastado do Eterno eu estou. Mas as pessoas gostam, né, de guerras políticas, guerras de minorias, guerras disso, achando que todas essas coisas podem melhorar a vida e o mundo, e não vão, porque até agora não melhoraram, né? Então, veja, essa é um pouco aqui da situação em relação ao que está sendo falado aqui, que não tem nada a ver com histórias no nosso mundo, mas com as internalidades da humanidade. É lógico que 37 vezes 73 vai dar exatamente 2.701, que é o primeiro versículo da Torá, chamado Bereshit. Mas vamos em frente aqui, então, para a gente se acabar hoje, olha. Veja, o Gimel, ele tem que mandar a luz para o Dalet, para sair o Or Hassadim, que vai saber o Yud aqui. Caso ele não aceite,
ele não vai ser o Dalit, ele se torna o Reish, tá vendo? E aí o que que acontece? O Reish aqui, ó, ele não tem um ângulo bem definido. Ele não aceita a correção. A própria questão da Torá fala, ó, o Reish é uma letra ruim. Isso não significa que ela não foi usada para criar as coisas, mas ela sozinha ali, sem uma questão, ela é uma letra ruim que representa a pior coisa da Torá. Porque ela está envolvida nisso, mas ela tem os seus aspectos bons, porque ela também faz parte da correção. Mas ela não tem, tá vendo? Um ângulozinho aqui bem definido. Ela não aceita a correção. E por isso, ela se torna rocha, cabeça, ou a pessoa só quer ser cabeça, ela não aceita, não é ser corrigida, ela não aceita de forma nenhuma, e é difícil mesmo, né? Às vezes a gente vem de uma realidade espiritual, temos uma liderança, tal, às vezes a gente não quer aceitar que a gente errou, não é? A gente, olha, a gente vai ter que mudar de caminho, senão vai dar problema. E, infelizmente, a gente acaba criando esse reish aqui, ó, tá vendo? Cabeça. É como se escreve a letra reish, né? Eu estou escrevendo a letra reish aqui. Então, o que que acontece, gente? A gente vai ter esses problemas. A letra reish tem numeral 510, que é a mesma coisa do nome Sarai, só que Sarai vai ter o Shin, o Reish, o Yud, Sarai, depois muda para Sara, mas é outro assunto. Veja, mas tudo está ligado a isso, a mesma coisa. O Reish não aceita e aí é que vai acontecer o problema. Sabe qual é o problema que vai existir? É que a palavra Errad, aquela que o Eterno é Errad, nós fazemos todo dia essa reza, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então, essa palavra Errad, ela vai sofrer uma alteração. Porque é exatamente nessa palavra Errad que a palavra vai mudar aqui no final para errar. Tá vendo? As letras, as palavras, elas são muito parecidas. Temos o Aleph, o Het, o Aleph e o Het, só mudou o Daleth final. E o que que o Eterno falou aqui? Olha só. Aherim, tá vendo? Deuses estranhos, a palavra Ahe, que não é mais errado, como está no Shemá. Não farás deuses estranhos diante de mim. E aqui tem a palavra in no final, que vai gerar a palavra mi, quem, né? Tem a palavra ma, o que, né, em rei, e tem que a gente vai estudar também, tem a palavra mi, né? Ma é o que, mi é quem criou, quem fez. Aí ele fala aqui, ó, alpanai, não farás diante da minha face. Olha só que incrível. Só que quando ele fala isso, ele está falando desse sistema de Errad, que tem gematria 13, e a Harei, que tem gematria 209. Se eu não deixo o Gimel influenciar a letra Dalet, eu não consigo chegar. Só que o que acontece? Isso é impossível de fazer. Sabe por que é impossível de fazer? Porque existe, como a gente sabe, não que é de impossível da pessoa fazer em relação a ela fazer, não é isso. Eu estou falando que é impossível a pessoa chegar aqui acima, diante sair desse sistema de idolatria que nós temos aqui no nosso mundo e chegar na Sefirot superior. Não chega, porque não passa. Então é impossível que essas pessoas, ainda que elas façam idolatria, elas cheguem aqui em cima, não passa. Então elas não conseguem fazer a idolatria e não conseguem entender que a idolatria para o Eterno é que o Eterno, ele é o quê? Pura doação. E nós somos 100% recepção. Então, a idolatria aqui é a idolatria da recepção, que nós não conseguimos consertar durante 6.000 anos, porque só no final iremos consertar. E aí fica toda essa guerra aí em relação à religião e isso, e todo mundo implementa o quê? Servir a Deus com interesse. Se eu servir a Deus, eu sou salvo. Se eu servir ao Eterno, eu serei isso e aquilo. Mas veja só, a intenção da Torá não é essa. A intenção da Torá é falar, olha só, não traga a recepção para diante de mim, porque vocês não vão conseguir passar. É proibido. E se é proibido, o Eterno proibiu, não vai conseguir fazer.
toda a questão vai ficar presa aqui mesmo no mundo de Malhut, no mundo da idolatria. E isso vai estar dentro da religião, porque as religiões, elas são implementadoras de desejo de receber para si mesmo. Separações do corpo de Adão, separação das pessoas em grupos étnicos, religiosos, o marketing que todo dia está cada vez mais influenciando as pessoas em relação às coisas, né, materiais desse mundo, a pessoa não consegue entender o mundo espiritual, e aí, de contrapartida, ela comete a maior de todas as atrocidades. Ela traz essa Torá aqui para esse nível aqui, e usa ela todinha nesse nível, levando todas as histórias no literal. Essa história que a gente está contando é a história da letra Reis, tá vendo? Em gematria, em relação à letra Dalet e em relação à letra Gimel, da palavra Elohim Aherim. Quando nós entendermos isso profundamente, logo a gente vai entender aquilo que nós falamos hoje de manhã, não é? Que foi exatamente sobre a idolatria. A gente tem uma meditação para a idolatria que é Aleph, Aleph, Lamed, Lamed, Rei, Rei, Yud, Yud, Mem, Mem, né? 2 vezes a palavra Elohim. A palavra Elohim, ela tem gematria 186, perdão, né? A palavra Elohim, ela tem uma gematria de 186. Se ela tem uma gematria de 186, então, veja só, 2 vezes ela tem uma gematria, perdão, de 86, é a gematria aqui, e ela vezes 2, ela vai ter uma gematria de 172. Está vendo aqui, ó, 172. 2 vezes essa palavra Elohim. Então, 2 vezes, aqui, ó, vezes 2, eu tenho igual lá do outro lado, lá, 172. Então, veja, essa meditação cabalística foi o que o Jacob usou para vencer aquele anjo que ele estava lutando, porque o anjo queria que ele fizesse o quê? Idolatria. O anjo lutou com ele até para ele fazer idolatria o tempo todo, em todos os níveis, porque ele queria separar, não é, o Jacó de Malhut. É isso que ele tenta fazer com todo ser humano quando vem para a Torá. Ele tenta, exatamente castrar a pessoa que está aqui embaixo, é o trabalho dele, é o papel dele, né? Não existe outro Deus, o Eterno é que vai fazer, ele vai tentar castrar a pessoa de chegar nesse mundo. Por quê? Enquanto a pessoa estiver no mundo da recepção, ela é um alimentador das clipotes. Ela quebra clipote, ela faz idolatria, ela está o tempo todo preocupada se ela vai fazer um ato que possa mudar o desejo de Deus em relação à vida dela. Quando, na verdade, ela só pode chegar a esse nível através de passar de recepção para doação. Não adianta. Mas cada vez ela está mais ferida. Por que ela se encontra mais ferida? Porque cada vez os desejos dela não são atendidos. Aí ela fica, poxa, mas eu tinha que chegar a tal lugar, não consigo. Eu queria morar em outro lugar, não consigo. Eu queria fazer isso ou aquilo, não consigo. Eu seria muito mais feliz se eu tivesse isso. Mas isso é um desejo de recepção. Não que você não tenha que ter, não estou falando isso. Mas ela não entende que naquele momento o Eterno falou não. E se ele falou não, você pode ficar triste ou não, vai ser assim. Mas ele não falou não por capricho. Ele falou não porque você tem que entender. Você tem que compreender que tudo o que se faz ou acontece nesse mundo, mesmo a gente tendo livre-arbítrio, em certo sentido, não no fator de que a gente pode fazer uma má escolha e não ter as consequências dessa má escolha, não é isso? Mas que mesmo as consequências dessa má escolha, que é o que está acontecendo nesse momento dentro da pessoa, é, na verdade, algo para ela sair desse sistema, para ela entender. Então, às vezes, o Eterno até fala, tá, eu vou dar para você o que você quer. Dá para ele lá. A pessoa tem. Passa um período, ela tem aquela vontade. Então, vamos colocar aqui comida. Come o bolo de chocolate, come o chocolate, come... Acabou. Não dá nem mais para comer. Passou aquela vontade.
o ego vai fazer o quê? Vai criar novas vontades nesse mundo. Comer um churrasco todo mundo come, aqueles que comem, né? Aquele que é pequenininho, que não tem o dinheiro para comer o churrasco, poxa, quem dera, no final de semana a gente pudesse fazer um churrasco. Aquele que tem toda semana já não gosta mais. Não, eu não vou comer esse churrasco, eu tenho que comprar aquela carne que é de R$ 1.500 o quilo, 2.000, que vem lá do Japão, da China, sabe-se lá onde. E aí vai. Não, eu tenho que ir naquele restaurante, e aí vai. Eu já não consigo mais andar de carro, eu tenho que andar de helicóptero. Isso são desejos. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Ela não está fazendo pelo Guimaticum, ela não está fazendo para espalhar a Torá, ela não está fazendo nada disso. E as pessoas são ensinadas a isso, a sucesso financeiro. Só que elas esquecem por que elas devem ter o sucesso financeiro. É possível para alavancar a Kabbalah, a Torá, porque se vai chegar uma hora que esse desejo de recepção já está chegando, ele vai estar destruindo o nosso planeta. Porque as pessoas vão extraindo as coisas do planeta, e etc. E essas extrações que a gente faz vão fazer com que a gente destrua o nosso planeta. Quando não é isso, é o próprio sistema financeiro que vão gerar as guerras. Porque as guerras foram geradas por sistemas financeiros, ou por conseguir mais áreas, enfim, para petróleo, etc., etc., tudo ligado ao sistema financeiro. E qual foi a moeda de paga para essas guerras? Que os senhores que ficam, né, fora da guerra e botam jovens de 18 anos para morrer, que morrem, né, como na Segunda Guerra, mais de 100 milhões de mortes, direta e indiretamente, fome, pessoas ficando doentes por causa da guerra mentalmente falando. Então, foram mais de 100 milhões. E quem foi? E por que foi? Por causa do sistema financeiro, do ego, às vezes da honra, porque é implementado, começa-se um marketing, né? As pessoas elas estão a todo momento achando que existe outro ser além do eterno controlando alguma coisa. Aí fala, não, se tal pessoa tiver no poder, ou se tal pessoa não tiver, ou se é o... Não tem nada a ver com isso. O livro de Daniel fala, o eterno, ele muda as estações, ele já começa logo do mundo, né? Olha, não reclame do tempo, é o eterno que muda as estações. É ele que bota e tira os reis. Esses reis são os reis na terra e os reis nos céus, os príncipes. É ele que controla tudo. É ele que toma conta de tudo, não tem outro. Mas e os anjos? Os anjos são ferramentas, as letras hebraicas são ferramentas. Mas ele, por si só, ele só é doação. Então, se eu não estou recebendo para doar, eu estou represando as coisas, principalmente para a expansão da Kabbalah. O meu desejo não tem nenhum sentido. Por quê? Tudo que não é plantado para Kabbalah, tudo da tua vida que não é plantado para Kabbalah, não vai ultrapassar. Inclusive, se você, mas Morel, estou ajudando tanta pessoa, enfim, não passa porque não tem Kabbalah, são desejos somente do corpo. Por isso que vão chegar pessoas lá do outro lado, não, eu fiz dei muito dinheiro para gente. Isso não tem nada a ver com Kabbalah. Eu acho que isso é até, nem a gente deveria ter vergonha de falar isso, porque isso é uma obrigação do ser humano, amar. Mas isso não tem nada a ver com estudar Kabbalah e Torá. Amar deveria ser extenso dentro de nós. Ou seja, não querer que o outro passe aquilo, né, que nós não desejamos passar. Mas isso não tem nada a ver com o que está sendo falado aqui, porque os impérios, né, que vieram, eles vieram cheios de boa intenção. Eles não tinham só mais intenções. Você poderia se tornar um soldado romano, depende do dinheiro que você pagar. Se não é o que acontece hoje em dia, você pode se tornar um super profissional. Se você tiver o dinheiro para pagar o curso tal, você vai até tal lugar, faz o curso tal, e você pega um diploma, e por causa do curso tal, ou se você se formou em Harvard, sabe-se lá onde,
você já é bem requisitado pelo mercado. Você pode comprar as coisas com dinheiro nesse mundo. Então, tudo bem que Harvard tem que se fazer provas, etc., não é tão fácil assim. Eles têm que manter ali o nível. Mas o engraçado é que muitos dos grandes nomes da história, desde da música até a física, eram autodidatas, eles nem foram para a faculdade para aprender nada, foi o Eterno que abriu ali. Mas, enfim, voltando aqui, veja, então a gente está totalmente inserido na religião e na idolatria. Às vezes a gente desenha um guru, aí vemos, não, é melhor para mim o budista. Poxa, tão legal, eles são tão calmos. Poxa, me define isso, o problema de cada um. Eu estou falando de Torá, não estou atacando a religião de ninguém. Baruch Hashem. Outros escolhem um guru vestido de outra forma, mas o guru, ele só pode alavancar a alma do aluno se ele tiver as letras hebraicas. Se ele tiver com Zohar e se o Eterno estiver trabalhando, senão não alavanca. Vai ficar tudo preso aqui, ó, nesse sistema aqui. Ó. E aí a pessoa não vai entender o que é essa idolatria aqui. Essa mesma idolatria aqui que a gente está vendo, a gente já vai voltar lá para o nosso slide, ela vai formar qual palavra? Ela vai formar uma tribo de Israel, forma-se a tribo, e essa tribo é conhecida como, veja, a tribo de Gade. Tá vendo? Gade. Que não é uma tribo. Ou ela pode ser chamada de Dag. Ao contrário, tá vendo? Dag. E aí Dag é o quê? Dag é peixe. Veja, a ira passou por cima da misericórdia, a misericórdia passou para cá, o Gimel já não está passando a luz agora, é Dag, peixe. E Dag, segundo o que aconteceu com Jonas, é que ele foi engolido porque ele não quis fazer a vontade do Eterno e o peixe o engoliu. O peixe engoliu, o peixe é o túmulo. Ele morreu. E quando ele morreu, ele clamou ao Eterno para sair do Guerrinom. Vaiomer Adonai Dag, ó, um Dag Gadol. Você vai ver que Dag e Gadol, eles têm as mesmas letras, ó, Dag, tá vendo? Dag, ou seja, esse peixe aqui, ele primeiro tem Gevurah, e depois ele tem misericórdia. E depois, o Gadol, o grande, ele tem o quê? Exatamente o Gimel e depois o Dalet, como tem que ser Gadol, ou seja, um peixe grande. Isso significa assim, mesmo que a pessoa tenha morrido, mesmo que ela tenha passado por um processo difícil, ela foi para o Guerrinom, ela tem, como Jonas fez aqui, que ele clamou o Eterno, né? Ele clama o Eterno, né? Jonas rezou, ó, Vetefilau, Iona ao Adonai, El Adonai, Elohaive, Mamai Radagá. Aí o peixe já mudou para feminino aqui, tá vendo? Olha como que a gente vai entender isso bem bonito agora, vendo lá direto do hebraico. O Dag, não farás idolatrias, como a gente viu lá, não troque o Reish pelo Dalet. Ele acabou não obedecendo ao Eterno, a letra mudou de lugar depois quando ele foi engolido pelo túmulo, porque ele passou por um sistema de Tikkun. Logo vem o Vav, o Lamed, mas vamos focar aqui no que a gente está falando, e aí nós temos Dag. Exatamente, Dag tem uma letra rei inicial de Binah, que é o nome do tetragrama, e o final. E está certinho. Por quê? Ele fez uma reza sincera para o Eterno. Sabe, é quando a gente fala aquela reza, a gente fala, cara, eu não estou entendendo mais nada. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? É aquela crise existencial. E quando você já está chegando lá na frente, onde todas as coisas não estão te dando mais prazer. E você fica pensando, pô, será que é só isso? Será que é só até aqui? Veja, e aí a pessoa vai de novo, vai passar por um processo, vai ser engolido pelo peixe, vai para o Guerrinom, nasce de novo, e esse processo vai continuar, segundo o Zohar, até que ela complete. Mas veja, as pessoas não estão focadas de que a idolatria é a recepção. Enquanto ela estiver isso no nível, não é,
de que todo homem é idólatra. Recepção, todos são idólatras, porque todos querem receber do Eterno. Basta não receber do jeito que eles querem, o que vai acontecer? Eles vão já reclamar, já vão já a não aguentar. Então, veja, recepção não passa. Esse é o nível. Por quê? Se o Eterno é doação, como você vai se encaixar aqui em cima se você é recepção? Não tem como. E isso é idolatria. Chame-se esse sistema de Gad ou Dag, de uma tribo, ou de Dag, enfim, ou de Gadol, é tudo a mesma coisa. Estamos falando da letra Dalet e Gimel, tá vendo? E são metáforas para tudo dentro da Torá. Só que o pessoal pega e vai fazer o quê? Eles vão inventar toda uma história, vão inventar isso, vão inventar aquilo, porque não tem o Zohar Kadosh. Cria-se uma religiosidade danada em relação à Torá, ou seja, a Torá não é para você, você é impuro, você não pode estudar, você não é de tal tribo, você é isso, e isso não tem nada a ver com biologia, isso tem a ver com alma, isso tem a ver, Deus não tem filhos biológicos, ele não tem filhos, descendentes, ele fala, eu sou o primeiro e sou o último. Ele é o primeiro e ele é o último, ele não tem pai, ele não tem filho. O primeiro não tem filho, não tem pai. E sendo o último, ele não tem descendente. Então, os filhos que ele tem são filhos ideológicos, filhos que estudam a Kabbalah, que entendem essas questões. Veja, idolatria, não se deixa a luz de Or Hassadim, a luz de Hesed, chegar até Gevurah. Você não amarra a sua Gevurah. E qual é a nossa Gevurah? Muitas vezes a gente acha que Gevurah é a pessoa somente ser raivosa. E quantas vezes nós vimos pessoas raivosas na Torá, que eram servos de Deus, e do Eterno, e que se enraiveceram porque estavam quebrando a Torá. Eles ficavam raivosos porque eles não aceitavam, as pessoas não entendiam. Quantas vezes Jeremias, ele ficou raivoso? Ele gritou, ele brigou. Poxa, volte, como que você fala de uma coisa séria sem você ter ênfase? Oh, meus irmãos, vamos voltar. Eu acho que foi isso que Yona falou, no nível peixe da Torá. Ô, pessoal de Nínive, aí, vou dar uma ideia para vocês, meus irmãos. Vem cá, senta todo mundo aqui em volta de mim. Olha, eu tive um bate-papo com o Eterno, eu não queria nem vir aqui falar com vocês, tá bom? Mas eu tive que vir. Sabe por quê? O Eterno falou que se vocês não voltarem, aí, vocês nem imaginam, ele vai destruir vocês. O pessoal já não escuta gritando. Ele chegou lá, ó, vou falar para vocês uma realidade. Volte agora para Kabbalah e para a Torá, senão vocês vão ser destruídos. Mas o sentido de destruído aqui não é só no sentido de ser destruído nesse mundo, o corpo embora, porque isso vai, todos nós seremos. É no sentido de que a alma de vocês vão ser desconectadas e vocês vão ter um carete e sabe-se lá o que vai acontecer depois desse carete. Idolatria. Todo mundo está em idolatria sem imaginar que está em idolatria. Porque não conhece o Zohar Kadosh, porque não conhece a doação. E aí? O que nós fazemos agora? Mas, Moré, então agora eu tenho que ir para o deserto, não tenho que ir. Não, receba para o Eterno, faça o teu trabalho, vai lá, compre livros de Torá, doe para os irmãos, trabalhe para isso, porque tudo o que vai ficar aqui é idolatria, não sobe. Veja, a gente começou a falar da letra Reis, eu fui lá e expliquei por que é idolatria para vocês. A palavra errada se torna re, ou seja, Elohim, Aherim. O Jacó lutou contra isso quando ele colocou aqui 2 vezes a palavra Elohim. Não é? Olha, já ia saindo aqui, ó. Então veja, 172, 2 vezes, porque não existe 2 Elohim, só existe um. E aí ele medita que 2 vezes a palavra Elohim, e veja, 2 vezes a palavra Elohim, ela tinha que dar aqui o numeral 182, mas não dá, veja. A palavra que vai ser gerada aqui é 172. E a gente pergunta, como que a Torá pode errar nisso?
Aí basta que a gente conte aqui, ó, uma letrinha, duas letrinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja, que 172 aqui, que é o número, duas vezes Elohim, mais, né, 10, das 10 letras. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter 182. Veja, isso aqui é um sistema de gematria muito exato. Então, 182, que é a somatória exatamente desses dois sistemas. Quer dizer, ele meditou duas vezes para sair da idolatria. Ele falou para o anjo, olha, eu não vou te adorar, não. Eu não vou te adorar. Não adianta, você tem que me abençoar. E é uma parte complicada também. Você tem que me abençoar, mas eu não vou te adorar. Eu só adoro a um, que é o eterno. Porque se eu sair desse sistema, e aí, como eu disse, a gente lembra sempre o sistema para idolatria revelada. Não é idolatria revelada, é a idolatria do ego e não revelada. Sabe quando a gente é idólatra? Quando a gente não aceita os tratamentos do eterno. Quando a gente não aceita, a gente ouve se falar das coisas e não vai, não tem jeito, o nosso ego não deixa. E a gente continua na idolatria, apostando todas as fichas nesse mundo como nós deveríamos apostar todas as nossas fichas e ensinar mais a Cabalá, mais a Torá, para que se encham de estivais pelo mundo, para que possamos criar guerreiros contra essa idolatria, tanto revelada como não revelada. As pessoas só chegarão a isso não é através da fé. A fé é exatamente contrária a tudo que a Torá diz. É borê, venha e veja, porque ele é real, porque ele faz, porque as coisas acontecem. Não segundo o que eu desejo, mas segundo aquilo que eu preciso. E quando ele manda o tratamento bom ou ruim, eu tenho que aceitar. Não tem outro caminho. Quem é que pode não aceitar aquilo que o Eterno definiu? Nem Jonas. Isso a gente está falando ainda num primeiro nível. Então, vencer essa idolatria também é vencer o desejo de receber somente para si mesmo. Todos os projetos da sua vida são para você. E não pode ser assim. Então, veja, a verdadeira fusão de Zerampim, ou seja, as 6 Sefirot Malhut puros, é chamada de Errad, não de errar, senão não tem. E consiste das letras Aleph, Het e Dalet, como a gente viu lá, pois as letras do Aleph ao Het são 9 sefirotes. Por isso, de Zerampim. Este passa a luz para Gimel, de Biná, para Gimel de Malhut. Agora a gente saiu daquele sistema de Hesed, né, do Gimel. Então, não é do Gimel de Biná, que é a terceira letra, para o Gimel de Malhut, resultando daí Malhut é preenchida com a luz de Hassadim, transformando-se assim em Dalet, com um ângulo reto protuberante, ou seja, aquele Yud que a gente viu. Como resultado, Zerampim e Malhut, eles tornam-se um só. Quem é que faz esse trabalho? São os justos, que estudam a Cabalá de madrugada. Ainda que a gente nem imagine o tamanho, porque não é o tamanho do que a gente sente, é o tamanho do que a Torá é e o tamanho do esforço que você faz. Os estudantes de Cabalá e de Torá são quem mantém os mundos superiores funcionando. Quando os inferiores, né, as pessoas pecam, suas ações, intenções egoístas, dão a Malhut impura, eles alimentam a força para se agarrar pura. Não é destruir, eles querem se agarrar, sugar, como sanguessugas. Dalet para apagar esse ângulo bem marcado da luz de Hassadim e transformá-lo na letra Reis, como a gente viu. Assim, a palavra errádio, né, não deve fazer deuses, não deve fazer outros deuses diante de mim, exatamente o que está na Torá. Lo, Erie, né, Leha, Elohim, Aherim, Alpanai, eu fazer deuses diante da minha face. Então, não acontece, né? E assim a palavra errádio se transforma em arre, como a gente viu lá. Outro Deus estrangeiro. Por quê? Qual é o sentido de estrangeiro aqui? É porque essas forças de egoísmo
elas não passam para a parte de cima. Não tem como, gente. Absolutamente é altamente proibido. Nunca que essas forças aqui vão passar para aqui. Por isso que tem a letra TAV, que a gente já estudou e vamos estudar e falar outros assuntos. Porque a gente vai chegar um pouquinho mais à frente nisso. Então, veja. Então, não tem jeito, não adianta. Nada que você faz por egoísmo nesse mundo passa para outro mundo. E no final da sua vida, sendo bom ou ruim, a sua vida tudo vai ser apagado. Pode parecer até um pouco pesado isso, né? Mas é verdade. Apesar, as pessoas estão hoje vivendo como se nada existissem. Elas falam como Caim, ó, não existe Deus. O eterno não existe. Eu estou vendo o mundo, tem muita coisa errada aí. Porque o fulano de tal não foi preso? Porque o outro não sei. Isso aí não parece que Deus está agindo nisso. Foi o que Caim fez. Mas ele não sabe que aquele que morreu agora, ele morreu porque matou outro em outra vida. É o Guigu Neshama, é a roda. Aquele que é muito pobre hoje, na outra vida ele foi rico. Ou, sei lá, cometeu um grande erro. Veja, o Eterno ele nunca para de julgar o mundo. Lógico que ele não pode jogar com toda a potência. Alguém vai, alguém fica, alguém volta, está se esperando as pessoas saírem do seu ostracismo religioso e intelectual para entender que todas as almas que estão em Malhut são as somatórias de todas as almas de Adão e que todo mundo vai ter que corrigir, não tem jeito. Senão passaremos dores tão enormes como já passamos até agora. Ou, quem sabe, mais. Veja, então, Aleph, Het, Dalet, da palavra Errad, são alterados para Aleph, Het, Resh, da palavra Re, pois o lugar da conexão com o Criador surge uma conexão com outras forças impuras, chamadas de Elohim Herim, quer dizer, isso é real. Ou outros deuses, que é o que todo mundo está ligado, porque ninguém está ligado à doação, que se ligam a Zerampim e também em Malhut, do mundo puro de Atzilut. Elas se ligam. Isso faz com que a letra Kufireish deformem o selo do Criador. Shin, da letra da verdade. É a letra da verdade do nome Shaddai. Como consequência, Yesod, da nossa Malhut, que recebe Yesod de Zerampim, conecta a fonte impura e não a pura, pois um novo Yesod da Malhut impura se formou com a ajuda da letra Shin. Desse ponto, as forças impuras evoluem até 10 sefirotes com uma cabeça e um corpo, enquanto o Shin passa a ser fonte de tudo o que é desolador. Porque a destruição da pureza gera o quê? Impureza. E daí surgiu o sistema dos mundos de Abiá impuro, o homem impuro. E a gente sabe quem é o maior desses homens impuros. Aprendemos assim com as letras Kuf e Reit, se tornaram as duas fontes de surgimento do desenvolvimento das forças impuras. E como estas se passam por puras, tá vendo? Elas imitam as puras. São chamadas de letras falsas, simuladas, cujo propósito é aniquilar o sistema das forças puras e sua união com o Criador, de modo que se forjarem a partir da devastação das forças puras. O nascimento das forças impuras, a partir da destruição das puras, é possível devido à letra Shin, Yesod de Malhut. Tá vendo? A letra Shin, que é Yesod de Malhut, e ter se juntado com as forças impuras, como um resultado da formação, né, da letra Reish, a partir de Dalet, que perdeu o ângulo bem definido, dessa forma Errad se transforma em Arre, ou seja, estranho. Nós estamos fazendo isso a todo tempo, quando estamos criando novas religiões, novas entidades políticas, novos grupos pequenos. Não, somos todos um, não tem diferença nenhuma. Tudo que nós vemos por fora não é o que está dentro. E o sistema das forças impuras, Elohim Herim, outros deuses, é criado. Quem cria essas forças somos nós, extraindo da onde? Das forças superiores. E se a letra Kufireish não tivesse capturado a letra Shin, esse enorme sistema de forças impuras, capaz de mentir, eles mentem, olha, eles são capazes de mentir, falsificar a Torá,
estudos aos olhos dos homens, não teria sido criado. Eles não mexeriam na Torá de forma alguma. Eles ficariam ligados, nós seres humanos. Portanto, o Criador respondeu a letra X, embora seja boa, estará na palavra, né, na cabeça da palavra sheker, falsidade, junto com a letra kuf, ireixe. Então, na verdade, ou até capturarem com teu poder, elas serão capazes de criar todo um sistema de forças impuras, de falsidade e mentira. Por isso, não posso criar o mundo com tuas propriedades, pois como há um sistema impuro de frente a ti, é impossível realizar o objetivo da criação contigo. Não tem. E aí, na próxima aula das 15 horas, a gente vai falar sobre as letras Kuf e Reis. O que está falando aqui no Zohar? A idolatria revelada e não revelada. E o que ele está falando aqui? Quer ver? É simples. Quando a gente vai fazer o Shema, e a gente tem lá, né, já vou abrir aqui para vocês verem, o Shema ele é composto exatamente de um sistema muito puro e muito santo. Ele já diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tu és um, tu és a única fonte de tudo. Aí, mas o eterno alimenta o mal? Não. Quem alimenta são os seres humanos que inventaram a idolatria. Isso é outra mentira. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Devarim 6.4. Veja, temos um Ain bem grande aqui, né? E um Dalet bem grande aqui, mas inicialmente nós temos um Shin, um Dalet final. Quer dizer, o Shema Israel, ele é uma proteção contra demônios. Por isso que o Yaakov fez aquela meditação. Não existe outro além dele. Nenhum outro se criou. Não invente ideia. Saia dessa furada. Ah, mas é tão maravilhoso. Mentira. Mentira misturada com verdade, mentira misturada... Porque uma mentira, segundo o que a gente leu e vai ler mais tarde, precisa de uma mentira. Não removerás, o que está escrito na Torá, não aumentarás, não diminuirás, lá em Devarim, exatamente em Devarim 13, é incrível, né? Porque você tem Devarim 12, fala contra as festas paganas, 13 fala contra o falso profeta. Não aumentarás e não diminuirás nem o quê? Nem o iúde da Torá. Agora, se você pega o nome que está aqui, ó, está aqui, Shaddai, que não desce até o nosso mundo, e você tira um iúde da Torá, um único iúde, que é a letrinha menor e é maior, porque é dela que surge lá de cima os mundos espirituais. Eu tiro aqui, olha, esse iúde, vou apagar, escrever o nome Shaddai, gematria 314, a mesma gematria do 3.14 do Pi, que é uma dízima, olha que bonito, né? Então, se eu somo 3 vezes 14, eu tenho 42, Ona Berroa, mas vamos parar por aqui, ó. Então, eu tiro o iúde ali final, eu tiro um iúde, eu invento essa coisa, então, em qualquer sentido em relação ao que é a Torá. Então, eu crio a palavra shade, e a palavra shade é demônio. Veja, e aí eu me torno, nesse mundo, um alimentador de desejos impuros, um alimentador desses shadins, uma árvore impura, já descrita lá na Torá, tá vendo? Shadins é uma árvore apagada, tá vendo aqui, ó, tá aqui a árvore. E essa árvore não produz vida, porque eu tirei o iúde, tá vendo o iúde? De onde o Eterno falou, eu venho até aqui, agora daqui para cá você tem que passar por todo esse sistema, porque senão esse iúde aqui, esse Yesod aqui, perdão, que nós temos inicialmente, ele vai alimentar um Yesod impuro, tá vendo? E assim eu vou tirando luz de vida que foi me dado lá de cima, e aí eu vou, ó, faz de conta que a gente está aqui em Malhut, tá? Estou botando aqui do ladinho só para a gente ver. Essas forças, elas vão alimentando. O que foi falado lá no texto? Olha, a Yesod do sistema impuro, ela vai alimentar a Yesod do sistema puro, perdão, vai alimentar a Yesod do lado impuro. Quer dizer, você então, a partir de agora, não sabe, porque você nem sabe o que é Kabbalah, nem sabe o que é doação, está alimentando esse sistema aqui.
está tripotando. E às vezes a gente pode estar todo feliz, né? Uma vida boa, tudo maravilhoso. Não, eu amo o eterno. Eu sou muito servo do eterno, né, tal. Só que eu tenho, assim, um recado dos nossos sábios para você. Eles dizem o seguinte: ai. E é 3 vezes, eles nos honram, ai, 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 daqueles que levam essa Torá literalmente.